Fernando, como vender bem? Vender bem significa satisfazer o seu cliente, né? Fazer com que o seu cliente seja cativo, ele volte sempre para refazer outras compras semelhantes, né? Então significa deixar o cliente muito satisfeito, radiante. Qual que é o perfil de um vendedor ideal? O vendedor ideal é aquele que sabe ser oportuno, né? Hoje em dia nós nos deparamos muitas vezes com vendedores que não são tão oportunos, né? Portanto, ele tem que saber a oportunidade de convencer o cliente, quando o cliente é permissivo para que isso aconteça, né? Para que ele se torne uma pessoa sempre agradável. Tem alguma diferença do vendedor hoje, comparando com o vendedor de 5 anos atrás? Tem. O vendedor de hoje, ele tem muito mais tecnologia, ele transmite os seus pedidos com maior agilidade, ele consegue encurtar o tempo de recebimento por parte do cliente das mercadorias, né? Ele consegue ser mais efetivo, ele vai aprimorando. Seria mais ou menos como trocar um pneu de um carro de Fórmula 1. Cada vez mais o tempo vai diminuindo, né, para a satisfação final do consumidor. Então ele faz um esforço extra, ele se dedica mais com o objetivo de estar fazendo com que, no menor espaço de tempo, o cliente fique mais satisfeito. E quais são as mudanças mais significativas que aconteceram neste segmento de vendas? As mudanças mais significativas que aconteceram, antes existia muito o balcão, a gente via que o balcão era um empecilho para o contato, para maior amizade entre o comprador e o vendedor. Então hoje muitas lojas retiraram o balcão e fazem mais com que haja um maior contato entre o comprador e o vendedor. Então isso fica um ambiente de maior relacionamento, favorece muito mais a conversa, a amizade entre o comprador e o vendedor. Como estimular o desejo no cliente pelo seu produto? Sempre nós temos que descobrir o que o cliente deseja, né? Então sempre você fazendo perguntas no início abertas e depois perguntas fechadas, tentando direcionar para a zona de interesse que você tem para buscar satisfação. Sempre é preciso conhecer, então nunca o vendedor deve atacar de cara ofertando já o seu produto, o seu item. Sempre ele precisa saber como ele pode mostrar os atributos de forma muito melhor a agradar o seu cliente, fazer com que ele perceba que o seu produto, que a sua mercadoria tem aqueles requisitos que ele deseja, o que ele intenciona, e esses desejos muitas vezes não são tão claros, são desejos que estão ocultos, mas que através de uma conversa é possível se especificar e se descobrir. Em sua opinião, como criar um diferencial para as empresas terem esse diferencial diante das outras? O diferencial sempre é fazer coisas simples de forma a atingir os objetivos, né? Sempre nós temos que pensar em formas econômicas devido às dificuldades todas que a nossa sociedade tem, né, de empregar bem o seu dinheiro. Então, se valer de coisas simples, de atitudes simples, de campanhas simples, para que o consumidor possa ser atraído, né, se tenha algo mais a buscar além do produto em si, né? Quais são as estratégias para se ter um relacionamento permanente com o cliente? O relacionamento permanente com o cliente ele faz à medida que nós imaginamos como se estivéssemos num aquário, né? Então nós vemos lá a água e o peixe, né? Para que a gente possa estar vivendo o momento, temos que também ser um peixe. Não basta só observar o cliente, é preciso com que a gente entre, mergulhe no aquário junto com a água e o peixe que lá existe para entender melhor a situação, entender os sentimentos, os desejos, para que a gente possa agir na direção do cliente, né? Não simplesmente olhar a transação em si, mas olhar como um todo a oportunidade. Então, o vendedor moderno, ele criou um caráter de conselheiro?
Sim, eu acho que até mais que isto. Ele acaba sendo um amigo, né? Um conselheiro muitas vezes não é um amigo, mas ele é um pouco mais que um conselheiro. Ele quer o bem do outro, né? Ele quer que o outro cresça junto com ele, né? Então o vendedor esperto, o vendedor atual é uma pessoa que quer o bem do cliente e mostra como ele pode obter e os dois crescerem juntos, tanto a empresa que comercializa, quanto o vendedor que vai colocar o produto para o cliente final. E quais são suas dicas finais para um vendedor obter sucesso? Bom, o principal é sempre muita disposição, né? Então, eu digo sempre que se nós tivéssemos à disposição, sempre do primeiro dia que nós começamos a trabalhar, esta vitalidade, esta emoção, essa dedicação acaba sempre nos movendo dia a dia a fazer trabalhos melhores. E ele deve ter muita atenção, deve ter uma postura, deve se vestir bem e deve se relacionar se importando com o cliente, ou seja, ele tem que ser mais que um amigo talvez, né? Ser assim um confidente, ser uma pessoa que se importa com o sucesso, né? Nos momentos difíceis da loja, procurar ajudar do estabelecimento com conselhos e com atitudes que possam ajudar. Vez por outra, eu via alguns vendedores usando o despanador no ponto de venda, outros ajudando a posicionar melhor o seu produto e muitos outros simplesmente ligando, tentando arrancar um pedido, né? Perceba que o primeiro é muito mais eficiente, muito mais significativo para a loja do que o segundo, né? Então eu acho que nisso consiste o grande sucesso. E como que funciona o treinamento? O treinamento de um vendedor, ele sempre tem que ser pautado nos objetivos da venda, né? Então ele tem que estudar uma parte do mercado, saber as restrições que poderão haver do seu produto, saber como contornar essas restrições, né, fazendo com que minimize essas restrições, né, e faça com que ressalte os benefícios, né? Então o treinamento é uma coisa importante. Treinamento nunca termina, treinamento é uma coisa infinita. Então sempre temos que estar aperfeiçoando a nosso modo de agir profissionalmente, né? Inclusive o vendedor é uma das profissões que sempre existirão, né? Daqui a 1000 anos haverá vendedores ofertando coisas, né? Então é uma profissão, ela será eterna, né? E nós temos que cada vez mais progredir junto com a tecnologia, né? Então os vendedores novos, os vendedores progressistas, quem evolui é aquelas pessoas que realmente treinam e absorvem conceitos novos e realmente praticam essas novidades no mercado, essas inovações. E quais são os recursos necessários e que os vendedores podem utilizar? Hoje o marketing disponibiliza vários recursos, né, para o vendedor, mas o vendedor, o principal recurso que ele utiliza é a sua vontade, a sua determinação, a sua garra, o seu empenho, né, e sempre utilizando as ferramentas atualizadas. Eu às vezes vejo as pessoas muitas vezes não utilizando o último recurso. Eu me preocupo um pouco porque a tecnologia só evolui à medida que nós utilizamos os recursos na sua plenitude, né? Então, a gente vê hoje as redes sociais, né? Então, tudo que se pode, o WhatsApp, as pessoas passam mensagem entre vendedor e lojista, fazem equipes de vendedores na loja dentro do WhatsApp para melhor comunicação. Então, coisas assim inovadoras que não custam muito e que propiciam então um maior relacionamento, um maior contato entre as pessoas, né? Não somente no momento da venda, como também extra-venda. Então a comunicação fica rápida, econômica e eficiente. Aumente o seu lucro aplicando essas técnicas de vendas.